Gente, o nosso convidado de hoje, ele tem 63 anos, é um baiano retado, né? Casado, pai de 2 filhos, um casal, formado em engenharia mecânica, homem que se destaca na sua atividade, se destacou na indústria, né? Ele tem, assim, uma experiência muito grande numa atividade empresarial familiar, não é? Então, ele nos trará aqui hoje grandes informações que a gente vai ficar muito feliz de saber do que ele pensa, do que ele fez e do que ele vai fazer daqui para frente. Que ele sonha, né? Que ele sonha, Que ele sonha, né? Que bom estar com você, Marcelo. Que bom estar recebendo esse ilustre baiano. É uma pessoa que é querida por muitos baianos e baianas também. É importante estarmos juntos, eu e você, Marcelo, nesse início de caminhada, né, aqui no Multiálogos. Né? Isso é importante. Uma coisa, já dizer, estamos na redação da Tribuna da Bahia, que está fazendo 54 anos de existência. É verdade. Aqui atrás da gente, ó, tem a história da Bahia da década de 70 para cá, contada em jornais. Isso, exatamente. Né? Quantos jornalistas passaram por aqui, fotógrafos, Muita redatores, quantas ilustres pessoas deram entrevista, deixaram aqui nessas matérias um pouco da própria história e da história do nosso estado. Muita gente, Roberto, muita gente. E que bom. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom estar aqui com você. Marcelo é um companheiro de caminhada política. Passado. Você ainda não está aparecendo. Daqui a pouco você aparece. Tá? O companheiro de caminhada política, Marcelo, advogado. Formou advogado. É empresário. É, na verdade, multi-empresário. É o Multiálogos, multi-empresário. Né? E vice-presidente da Tribuna da Bahia, ao qual quero até aproveitar aqui para agradecer a Dr. Walter Pinheiro, né, a oportunidade que ele está dando de estarmos aqui recebendo esses ilustres baianos e baianas. Roberto, a satisfação é minha. Você foi muito feliz quando você fala dessa história. Aqui a gente tem, de fato, retratada a vida da Bahia, né? A Tribuna que foi fundada em 1969, anos difíceis, faz 54 anos esse ano. E nessas páginas aí tem muita história, tem a vida de muita gente, né? Por aqui passaram pessoas ilustres, né? Eu vou citar, para homenagear todos que por aqui passaram, eu vou citar só um que foi redator-chefe da Tribuna da Bahia, João Ubaldo Ribeiro. Então, para você ter ideia do que tem aí da relevância dessa história. Da Tribuna. E estar com você aqui, Roberto, é muito bacana. Nós que realmente nos conhecemos lá num momento no passado, né? Quando a gente estava mais próximo da política. É uma felicidade, você que até caminhou mais na política do que eu. Você foi prefeito, você foi 2 vezes secretário de Estado, 2 vezes deputado estadual, você sentou no Senado da República, você foi senador, Roberto. Então, assim, o caminho que você construiu na política é muito forte, mas você tem muito em comum comigo, porque você também é da iniciativa privada, né? E você tem um trabalho muito grande da iniciativa privada. Então, assim, Deus nos uniu, você, há 1 ano atrás, me telefona, eu estou pensando que era uma coisa, né? Marcelo, precisamos sentar para conversar. Eu pensei em tudo, menos que era a ideia da gente fazer, né, um videocast e fazer o Multiálogos, que graças a Deus nós estamos aqui hoje começando esse projeto. Bom, nosso convidado é Ricardo Alban. Seja bem-vindo ao Multiálogos, seja bem-vindo aqui à Tribuna da Bahia. Nós vamos conversar com você, Ricardo, que você orgulha a nossa terra, orgulha a nossa Bahia. É uma satisfação estar com você. Satisfação, Marcelo e Roberto, é muito mais do que recíproca. Nada melhor de dividir essa responsabilidade de começar esse programa de vocês com os amigos. Então eu tenho certeza que será bastante tranquilo, bastante prazeroso e que a gente possa trocar aqui essas experiências, esses conhecimentos e ajudar a contribuir um pouquinho para que criemos cada vez mais, não só na Bahia, no Brasil e na indústria, a famosinha palavra chamada cumplicidade. Isso aí. É muito importante.
E aí, já aproveitando essa sua deixa de cumplicidade, a gente teve aqui um grande desafio de encontrar o nome, né, do videocast, né? E aí a gente percebeu que os diálogos existem, só que a palavra diálogo ela já não nos coloca nos dias atuais, porque, na verdade, o diálogo é entre duas pessoas e uma pessoa com várias pessoas. Só que a gente hoje, com esse aparelho aqui, a gente faz multiálogos, porque ao mesmo tempo que estamos aqui conversando, nós três, vocês estão recebendo mensagens, passando e-mail, conversando sobre o que está fazendo agora, conversando com outras pessoas em outras plataformas. Então, são camadas de diálogos que acontecem simultaneamente. Essa é a nova vida digital. E aí, com a vida digital, a gente está vendo também que a tribuna, né, entra numa nova era digital, né, 54 anos, ela... Exatamente, fica marcado. Esses 54 anos eles ficam marcados exatamente pela entrada do Multiálogos no ar, né? Por esse trabalho, por um trabalho mais denso, a vinda, né, de uma empresa chamada TAG, comandada por um jovem, né, de 30 anos, chamado Edgar, Medrado Júnior, né? Vou dar um abraço para Edgar. Edgarzinho. E assim, a gente está fazendo esse trabalho de forma muito moderna, muito madura, consistente, e que eu tenho certeza que vai trazer excelentes resultados. Pois é. Então vamos começar logo aqui, assim, percebendo alguns pontos de sua vida, certo? Vamos fazer uma viagem no passado, vamos pegar as suas reminiscências, aquelas memórias que ficaram na lembrança, na sua lembrança. E uma coisa que é muito importante é a percepção sobre o valor do trabalho, né? O valor do trabalho, e quando esse valor do trabalho gerou para você a ideia de dizer assim, não, pô, esse trabalho dá dinheiro, eu quero ganhar meu dinheirinho. Quando é que começou o empreendedor dentro de você? Roberto, na verdade, eu venho de uma família de empreendedor. Meu pai, na verdade, não conseguiu nem concluir o segundo grau, porque o pai dele faleceu. Ele foi trabalhar numa padaria do tio dele, e como entregador de pão. Era aquele homem que a gente ainda vê hoje no tempo passado, que não existia essas NEs, essa rigorosidade. Que idade ele tinha? Ele provavelmente devia ter menos de 18 anos, porque ele largou a escola para ir trabalhar e dormia literalmente em cima de saco de farinha, como a gente gosta de dizer, e foi empreendendo. O primo dele era o sócio, ficou sócio depois, que ele começou com a padaria, e muito trabalhador, um homem que estava acostumado a sair de casa cedo. A gente cansava de ver dia de domingo, aquele tempo ainda sem ser digital, no domingo ele tirava para ficar assinando duplicatas, para chegar na segunda-feira negociar em banco. Então, essa cultura a gente sempre teve, que nós trazemos, e quando nós tínhamos uma casa em Busca-Vida, e essa casa em Busca-Vida a gente sempre ficava procurando mas meus irmãos e eventualmente os maridos de minhas primas, que a gente tinha a minha mãe tinha uma irmã que só tinha praticamente filha mulher, um primo. E a gente começou a ver algumas coisas e resolvemos criar coelho em Busca-Vida naquele sol. Boa ideia, né? Porque coelho se reproduz com muita velocidade. Essa também era a ideia. E, sinceramente, eu ainda considero hoje carne de coelho uma das melhores carnes que tem, com uma grande quantidade de proteína. Mas só que o mercado tem que ser um mercado interativo, com o aproveitamento da pele. Nós compramos, saímos, na época nós tínhamos a veraneio, comprando gaiola, pendurando, construindo um galpão no meio dos coqueiros, em pleno calor bravo. Que idade você tinha? Eu acho que provavelmente a gente devia ter uns 15 para 16 anos. Olha. A gente fez, começamos a fazer, depois a gente não conseguiu ninguém para poder ficar com o couro, para viabilizar, foi um pouquinho até que encerramos. E logo depois eu entrei na faculdade, que fiz a faculdade de Engenharia Mecânica e Administração, e nesse momento da faculdade eu já entrei querendo me formar logo. Você sempre gostou de matemática, né? Sempre. Na verdade, eu tinha vontade de fazer área financeira, mas na época, como um aluno dos maristas, o nosso querido e saudoso irmão Aquiles, dizia, não, você não pode fazer só administração, você tem que fazer engenharia também, porque você ia chegar na matemática. Então, eu entrei nas duas faculdades com muita pressa de sair, e fiz rápido mesmo, mas já decidi, nas duas faculdades que eu entrei, sair ao mesmo tempo, que eu ia para banco. Pois é, aí você entra no Citibank. Conte pra gente como é que foi isso. Na verdade, como tem tudo, né? Como meu pai trabalhava muito com, na época, o Banco do Progresso,
Tinha um Banco do Progresso ali, onde hoje vai ser aquela casa, ao lado da Casa da Música, ali era o Banco do Progresso. E no Banco do Progresso, como eu tinha uma boa relação, mais ou menos me formando, tinha conversado com o gerente geral, que eu confesso que eu esqueço o nome, de eu entrar como assessor. Mas sem entrar dessa forma, nunca a melhor forma. Ao mesmo tempo, o Citibank abriu um concurso de trainee, que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. E nesse concurso de trainee eu passei. Eu me lembro muito bem que foram várias etapas, e uma última etapa foi fazer uma entrevista com 3 vice-presidentes do Citibank em São Paulo. Depois, ao longo que eu estava lá, obviamente conversando, fazendo um relacionamento com o pessoal de recursos humanos, eu terminei tendo acesso às entrevistas. Sim. E tinha o que, na verdade, terminou acontecendo, e tinha um dos vice-presidentes que foi, assim, de opinativo contra, mas os 2 foram a favor. Porque como minha família tinha negócios, a tendência era que eu ficasse pouco tempo no banco e voltasse para o negócio. Ele percebeu logo que ele estava formando um profissional para voltar para a sua casa. Mas eu realmente só saí de lá porque foi algo maravilhoso. Né? E em algum momento Você chegou até que cargo? Eu cheguei a vice-presidente residente. Vice-presidente? Já, residente. Ou seja, a presidência sempre foi algo que sempre mudou sua vida. Seu caminho. Começando sempre como VP, né? Então, nós chegamos lá, mas teve um momento que eu tinha que escolher e esse momento chegou e terminamos tentando ser um empreendedor da família. E aí, eu queria saber, então, vamos lá. Engenharia, né? Matemática financeira, ela é muito boa se você precisar de alguma informação. E ele também... Também é do banco, né? Também é do banco. Mas aí você chega num determinado ponto e sua família lhe convida, né? Lhe convida para... Não seria bem assim. Eu, na verdade, enquanto eu estava... Quando eu fiz engenharia mecânica e administração ao mesmo tempo, eu fiz vários estágios, digamos assim, em engenharia, mesmo querendo ir para banco. Quando nós nos formamos, que eu queria ir para o banco, fui para banco, mas desde o primeiro dia que eu me formei, todo sábado de manhã eu ia trabalhar na nossa empresa da família. Então, todo sábado eu ia com meu pai, ficava lá, durante a semana eu trabalhava no Citibank, todo sábado eu ia. Nesse percurso do banco, bem fazendo essa carreira, eu tive muita vontade de ir para o exterior, pelo banco. E, obviamente, como tinha toda uma programação, uma avaliação, que eu estava sempre numa avaliação muito bem, o banco disse, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Chegou num determinado momento, exatamente em 1986, quando o Citibank era o maior credor da dívida externa brasileira, eu tinha feito um treinamento também lá em Nova York. O banco resolveu centralizar toda a área de public sector, ou seja, setor público, né, credor, e eu também cuidava da área de Financial Institution Division, relacionamento com as instituições financeiras, no Rio de Janeiro, para ficar responsável do Rio de Janeiro até toda a região norte e nordeste. E teria que se mudar para o Rio. Essa foi a oportunidade onde eu tinha que tomar uma decisão. Certo. Nesse momento, eu mesmo que procurei a família e expliquei para, na época, meu pai e meu tio, de que se eu fosse, a tendência é que eu não voltasse mais. Porque como eu tinha muita identidade, gostava do que estava fazendo, eu provavelmente ia seguir. E nesse interregno que eu disse que eu tinha problemas aqui locais para resolver, na época, o meu chefe, o vice-presidente do Citi, da área de setor público, me disse, não, venha aqui com 2 anos, você vai para o exterior. E foi aquela proposta assim, bem tendenciosa, né? Mas finalmente eu resolvi ir para a empresa da família, foi quando fiz, na verdade. Meu pai, como disse assim, a decisão é sua. Meu tio disse, não, venha, eu quero você. Como todo pai não quer ser responsável por uma decisão estratégica de nenhum filho, né? Mas, obviamente, queria. E fomos construindo, pegamos momentos muito difíceis. E a gratificação que a gente tem, digamos assim, o reconhecimento que a gente tem pelo banco, e que logo nos primeiros anos, o próprio banco me convidou 2 vezes para voltar, achando que era um problema pontual, então isso nos dava sempre aquele reconhecimento importante. Mas aí tocamos a vida empresarial e estamos aqui. E aí você... E aí como foi? Porque você entra, você volta para a Biscoito Tupi. Por exemplo, a Biscoito Tupi, você lembra quando ela foi fundada? Ela já tinha A Biscoito Tupi hoje tem mais de 60 anos. Mas nesse momento que você tinha que tomar essa decisão? Ela tinha algum tempo que tinha aberto uma nova fábrica lá no Centro Industrial de Aratu, tanto é que hoje nós somos ou a indústria mais antiga em funcionamento no Centro Industrial de Aratu, funcionando naquele momento, nós estávamos fazendo aquela outra abertura, tinha a unidade da Barros Reis, e a gente achava que era um bom momento. E como todos nós,
vamos atingir em algum momento o nosso limite de competência, onde nós temos limite de competência. Eu entendi que naquele momento os fundadores, que é o meu pai e os 2 tios lá à frente, já estavam numa fase que precisaria dar uma dinâmica maior. Então isso foi o momento que eu achei de que tinha que fazer a escolha. Hoje se mostra de que não foi uma escolha errada, mas não significa que você tem uma experiência profissional, uma carreira profissional, também não é algo interessante. Acho que empreender é um problema que nós temos hoje no Brasil de estímulo. É muito difícil hoje você estimular o jovem, principalmente para empreender em chão de fábrica, porque a nossa dinâmica hoje da economia, quer seja a parte digital, quer seja toda essa parte financeira, ele causa muito mais glamour aos jovens do que você ser produtivo. Felizmente, hoje que nós já temos, esse é o grande desafio para a indústria, já evoluindo um pouco a conversa, é que o agronegócio tornou algo atrativo para o jovem. No agronegócio hoje existe uma grande evolução na parte tecnológica, na parte de automação. Então ficou uma coisa lúdica e termina fazendo com que a segunda e a terceira geração dos jovens hoje que vieram para o agronegócio, como nós temos exemplo no oeste brasileiro, se sintam muito mais motivados do que nós íamos, por exemplo, para comércio e para a indústria, onde a evolução tecnológica precisa acontecer de uma forma mais rápida, mas as dificuldades, a falta do glamour, ela permaneceu muito viva ao longo desses últimos anos e cabe a nós tentar melhorar essa ambiência. Mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que muitos baianos têm uma curiosidade. Onde é que nasceu Biscoitos Tupim? Melhor ainda, eu nunca vi. Essa é uma musiquinha tradicional que surgiu, poxa, eu vou confessar agora, esqueci, mas todos vão lembrar, aquele grande empresário da área de publicidade que fez a Feira dos Tecidos. Não. Ele se vestia sempre todo de branco, toda sexta-feira. Jorge Randão? Não. Poxa, é uma pena eu ter esquecido o nome dele, mas ele era um rapaz muito, era nossa, aquela propaganda da Feira dos Tecidos e tudo mais. Morreu, inclusive, com uma situação financeira muito necessitada, morreu a irmã Dulce. Mas foi ele que criou esse refrão na época que nós tínhamos. Quando você chegou, já tinha isso? Já tinha. Já é? Tupi, naquela época ela passou 365 dias no ano fazendo propaganda. Era mais acessível em termos de TV, tá certo? Então nós tínhamos patrocinado muito daqueles programas na época de Tia Arilma, Roy Rogers, aquela coisa toda. E com isso ficou pra gente da nossa idade, ficou mais na memória. Qual foi sua trajetória dentro da Biscoitos Tupi? Você já chegou sócio? Porque você saía do momento do banco altamente... Olha, vai parecer até que é meio folclórico ou algo que queira criar um tipo de enredo, mas não. Eu, quando saí, meu irmão já trabalhava lá, apesar de ser mais jovem e tinha um conceito de família, eu sempre tive muita preocupação em não perder a razão. A minha tônica sempre, eu não quero perder a razão. Então foi muito light. Ele usa sempre essa frase, né? Sem procurar envolver, apesar de toda essa referência que estava chegando. Ficava durante muitos, eu diria, pelo menos 6 meses, ficava na mesma sala de meu pai, numa cadeira. Entendeu? Mesmo achando que tinha vindo de uma experiência bastante fantástica e proveitosa. Íamos a Tupi de manhã e à tarde, íamos para a indústria lá no CIA. E às vezes não tinha pego uma ocupação específica. E aí que vocês vão achar que é folclore, mas como eu não me sentia, não tinha o que fazer uma atividade em função, porque meu pai ainda estava cuidando da parte financeira, eu simplesmente ia carregar caminhão. Que maravilha. Eu simplesmente ia carregar caminhão. Não tinha muita ocupação para fazer, eu vou estar lá e ajudava a carregar caminhão. Do Citibank para carregar caminhão. Pois é. Para me sentir ocupado e útil em alguns momentos da transição. Logo um pouco em seguida, meu pai foi acometido de um linfoma. Ele foi um homem que entrou com uma personalidade e saiu da cirurgia, que foi um sucesso. Ele viveu mais de 20 anos depois, mas ele adotou uma postura totalmente diferente. Então, tanto é que hoje também, junto com meu querido amigo Dr. Badaró, a gente fazendo algumas melodias, conversando, a gente tem hoje 2 músicas já em referência a coisas típicas que meu pai usava nessa fase dele de lutar. Eu costumo dizer, rapaz, você quer que o mar pegue fogo para comer peixe frito? Não está aí para nada, né? Ele disse, não me conte seus problemas, resolva. Eu não queria mais saber. Então a gente desenvolveu uma música que o Durval Leles cantou no Carnaval já, que é Quero que o mar pegue fogo para comer peixe frito.
E tem uma outra que nós estamos aí, o Badaró está escrevendo um concurso agora, que é essa parte de que não me conte seus problemas, e tem baseado nesses tipos de conceitos, para que a gente faça algo mais lúdico. Que Quer dizer que você tem a ver na composição, gosta de música eu só também. tenho um enredo. A composição vai um pouco Badaró e o grande arquiteto da letra, que é o nosso amigo chamado Dubinha. Dubinha, que fez uma música para Badaró. Aliás, que fez uma música para Badaró extraordinária, né? Essa. Foi Badar. Ah, essa eu não conheço, não. Mas Dubinha quase morre de tifo e Badar salvou ele. Badaró já salvou muitas pessoas. É o Dubinha que faz aí o arranjo da letra e da musicalidade. Agora você veja a importância, né? Os pais, da empresa familiar, pai, mãe, alguns tios, que geram na gente esse espírito empreendedor e deixam essas marcações, essas frases de efeito que você leva para a vida toda. Quando trabalha, você diz logo, não me conte seus problemas. Né? Tem outra frase que vai ser usada: dê tempo ao tempo, que tudo com tempo tem tempo. E como ele queria fazer muita coisa no hotel, ele dizia, quando feito tem tempo. Então, dê tempo ao tempo, que tudo com tempo tem tempo. E eu completava, quando feito tem tempo. Quando feito tem tempo. Alban, você participou de vice-presidências e de presidências de várias entidades. Eu estou vendo aqui que você foi membro do Conselho Nacional do SESI, você é titular do Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, membro do Conselho de Administração da Renova, Conselho de Administração da CETREL, né, membro do Conselho Consultivo da Agro da Unigel, né? Você participou de várias instituições. Eu vi também acho que do Sindicato Nacional das Indústrias de Panificação, mas a sua vida muda, a sua vida toma um novo rumo na gestão de instituições, na interferência direta na vida da atividade empresarial baiana, na indústria, obviamente, quando você disputa uma eleição histórica dentro da FIEB. Inclusive, Marcelo, foi bom você tocar nesse assunto, porque assim, Carlos Geraldo, que foi seu parceiro na caminhada lá como presidente, né? Ele era irmão do PC Farias, né? Quem lembra dessa história, né? Foi assassinado, ficou aí um tempo. Foi o tesoureiro da campanha de Fernando Collor de Mello, aqui não ficou, e essa pessoa, na caminhada, ele pode ter dito alguma coisa, ele contou alguma coisa sobre esse fato. Fala um pouquinho dos bastidores dessa campanha, que foi uma campanha que mudou a história da indústria no Estado. Na verdade, a relação com o Carlos Gilberto começou 4 anos antes, não foi exatamente em 2014. Eles tinham digamos assim, alvoroçado a ser candidato em 2010. Na época eu não o conhecia, ele também era um desconhecido, eu já militava, ou digamos assim, já participava da Federação das Indústrias há muito tempo. Meu pai foi diretor da Federação das Indústrias, eu já vinha como presidente do Sindicato de Massas e Biscoitos há algum tempo e já frequentava. E naquele momento eu disse que para ele mesmo, com uma pessoa que eu estava conhecendo, que ele ainda era um indústria desconhecido e que não fazia sentido. Então foi eleito o Mascarenhas, voltou depois do período que ficou o Jorge Lins Freire. Então Mascarenhas voltou, que tem gestão própria, tem gestão decente, tem gestão, mudou a cara realmente da Federação das Indústrias da Bahia, com um perfil mais de entregas, e o Cimatec começou com Mascarenhas, é bom que nós não percamos dar César o que é de César, tá certo? Então, 4 anos depois, a gente preparou. Nesse momento, a gente passou a conviver muito, porque desde 2009, exatamente, nós tivemos algumas coisas em comuns com o Carlos Gilberto, que era o mar. Tinha um barco, nós tínhamos um barco e convivíamos muito juntos. E nesse processo, ele sempre manifestou o desejo de ir. Pelo relacionamento que já tinha e o conhecimento que já tinha da Federação das Indústrias, caminhamos bastante juntos. Foi uma campanha, obviamente, que o Mascarenhas, com o direito que ele tinha de se candidatar à reeleição, pretendeu. Existia naquele momento uma grande representatividade industrial e econômica na Bahia, que é o Grupo Odebrecht, como tem hoje.
ainda temos aí uma referência. Eu espero que a Constituição pesada nesse país volte a ter uma importância sem equívocos. Claro. Sem equívocos, é bom entender, mas eu acho que o grande equívoco foi quando se matou CNPJs Isso. num processo que tinha motivos, talvez, para ser exercido, mas eu nunca vi lugar nenhum do mundo se matar CNPJ. Nós temos grandes empresas, para não citar nomes aqui, na Alemanha, nos Estados Unidos, onde a preocupação foi preservar o CNPJ e toda a cultura, o conhecimento e também o grande patrimônio que eram as pessoas. Claro. E isso nós perdemos E os nesse postos processo. de trabalho, né? Na Constituição pesada nós perdemos muito disso. Mas voltando, então, naquele momento o Gilberto estava decidido, não foi possível fazer um entendimento. Tanto é que desde o início o Gilberto nunca tinha definido quem seria o primeiro vice dele. Ele sempre manifestou que gostaria que eu fosse. Mas quem disse, não, Gilberto, vamos aguardar até o último momento na expectativa de um entendimento. E aí a gente faz a composição com o Mascarenhas e tem a primeira vice disponível. As coisas sempre, os anjos têm que ajudar a conspirar a favor, né? Claro. Então houve naquele momento sempre a preocupação, você ter um grupo de representatividade significativa como o Odebrecht, que já vinha com uma gestão em termos de resultado dentro da FIEB bastante profícua. E ainda por cima, se nós tivéssemos que ter um posicionamento de governo de Estado, ficaria uma situação muito difícil. Nesse momento, por algum tipo dessas coisas cíclicas e dinâmicas que acontecem em relação ao empresarial e ao governo, houve um certo, digamos assim, não muita convergência de relação, e com isso o governo ficou fora. O governo mesmo, nós não vamos nos envolver, tem que dar a César, na época, o governador, o nosso amigo Jacques Wagner, e ele disse, não, o Estado não vai se envolver nisso. Bom, isso foi mais do que O suficiente. Estado ficou neutro. Não foi mais do que Há suficiente. quem diga na época que o Estado apoiava, né? Porque como talvez não se manifestou em favor de alguém, Passou essa sensação. e era esperado por toda essa relação que talvez fizesse um apoio ao grupo empresarial mais forte, tá certo? Mas o Estado não se envolveu e com isso a gente foi trabalhando. O Gilberto muito determinado, muito obstinado, a palavra certa é essa. Me convidou para ser o primeiro vice. Ele nunca escondeu que estava cuidando de um câncer, nunca escondeu, diga-se de passagem. Mesmo assim foi, mas infelizmente, por algumas complicações, ele terminou com 6 meses. Muito rápido, né? Faltando, e a gente teve ali o grande desafio de reconstruir a unicidade ou a convergência de toda uma FIEB que foi uma disputa muito acirrada. Felizmente conseguimos ter esse sucesso. Você teve essa capacidade, graças a Deus. Todos juntos. E aí, o Carlos Gilberto, ele falou alguma coisa no bastidor sobre o que aconteceu na vida da família? Olha, Roberto. O irmão, tipo assim, é muito comum essa história de irmão brigar com o irmão. Ele era bem com o irmão. Super alinhada, a família é uma família muito unida. Depois de Gilberto morreu, já faleceram 12 irmãos dele. Nossa. Alguns com de câncer, o pai de Gilberto já tinha morrido com de câncer também. E óbvio que a gente conversava bastante, mesmo porque a gente convia muito final de semana, como eu disse, no mar. E com relação, a irmã disse que a relação era muito grande, comprou alguns casos pitorescos, a gente pode falar que não tem nenhum problema, mas com relação ao evento, que talvez seja a pergunta que vocês querem fazer da morte do irmão, ele sempre foi categórico. A mulher que estava com ele, ela teve um surto de alguma coisa e efetivamente atirou em PC Farias e depois se suicidou. Essa é a história que ele sempre manteve como a verdade. Né? E, óbvio, ele como História irmão ajudou na época a evasão do irmão, ele ajudou antes desse episódio, ele ajudou como irmão. É difícil você não apoiar um pedido de um irmão, é quase que impossível, digamos assim, teria que ser alguma. Então, eles sempre tiveram muita relação entre a família e que PC sempre foi uma pessoa, digamos assim, peculiar. Em outros casos, gostava muito de fumar um charuto e que ele ficou preso um tempo, todos sabem, na polícia militar. Aí foi interessante que a família foi dar, no dia do aniversário de PC, quando ele já estava, obviamente, preso.
e ele sempre gostou de colecionar quadros. Nesse aniversário todos foram lá cumprimentar ele disse, não, calma, quando a família alguma foi embora, ele disse, não, vamos aqui que eu tive coisa, vamos aqui no outra dependência lá da Polícia Militar, e ele pediu que nesse dia do aniversário os quadros que ele tinha fossem expostos, e ele fez essa exposição dos quadros com a família, com esse negócio todo, assim, é uma coisa peculiar que pega de bastidores que eles falam. Interessante, né? Você quer dizer, Para poder a arte, mesmo no caos, né? A arte na vida do Crescer Faria, né? Impressionante isso. Então, não, mais de conversa, a família sempre manteve o Gilberto, que era muito ligado, ele através lá a própria Agrovale, que o Gilberto a família ainda é uma das sócias, ele era o diretor da Agrovale, sempre foi uma relação muito forte com Alagoas, com todo esse pessoal da área do agronegócio. O Gilberto, inclusive, chegou a ser o presidente do Conselho da Agroindústria da CNI, na época que ele estava como vice-presidente da FIEB. Da FIEB? Isso. Então, já aproveitando essa deixa, né? Primeiro, na sua trajetória, você é um homem de convergência, se reelegeu, fez o sucessor aqui na Bahia e você aí agora inicia uma caminhada no cenário nacional, né? E aí a gente queria saber um pouco, eu estive em alguns momentos bem ao seu lado, mas queria saber um pouco como é que a Bahia, que não é um estado muito industrializado, torna-se, né, através da sua eleição, um estado que vai comandar pelos próximos 4 anos a maior instituição da indústria brasileira. Olha, seguramente, primeiro que o Nordeste já tem uma tradição de ter presidente da CNI. Você já teve o Armando anteriormente. Senador. Não, do Nordeste. Do Nordeste. Do Nordeste. Certo. Porque a Bahia parece... A Bahia tem um logo no início, que eu acho que foi uma parte de um mandato. Eu acho que talvez... Quantos anos tem a CNI? Tem... Mais uns 70. 70 anos. Eu achei que foi, salvo me engano... Segundo ou terceiro. Um mandato meio e um mandato pequeno. Intermediário. Né? Então, mas nós você tem também o próprio Armando Monteiro, anteriormente você teve o também da Paraíba, Albano Franco, teve antes também lá da Paraíba, o que foi senador, poxa, fugiu o nome dele agora, mas foi da Paraíba. Mas a Bahia, obviamente, o nosso próprio amigo Mascarenhas, em algum momento, buscou essa oportunidade também, na época não foi possível. Mas, com certeza, o que falou mais alto foi o que nós conseguimos ter de entregas aqui na Bahia. O trabalho feito do Cimatec, volto a dizer, iniciado pelo nosso amigo Mascarenhas, a gente deu muito foco mesmo. Nós fizemos a evolução do Cimatec Mar, o Cimatec Sertão. Estamos falando do Cimatec Digital agora no segundo semestre, inaugurar aqui naquela antiga sede da Coelba, ali na praça da área da saúde também, né? Tem o ITS, o Tecnologia da Saúde, que já está andando, e estamos negociando para ver se lançamos o Cimatec Aeroespacial, certo? Então, isso tudo calculado em projeto e com uma verdadeira obstinação por sustentabilidade. Então, esse ano mesmo, para quem é do setor e conhece, nós seremos maior que o IPT, o Instituto de Tecnologia de São Paulo, que é basicamente sustentado 50% pelo governo do estado de São Paulo. Nós teremos esse ano um orçamento maior que o IPT, e com a diferença, enquanto nós temos, pelas estatísticas, 50% de sustentabilidade, no caso desse, e os institutos no mundo inteiro, de tecnologia, eles se baseiam... Mas a sustentabilidade é bom você dizer, com recursos... sendo autossustentável. Isso. Autossustentável. Porque a maior parte desses estudos de pesquisa no mundo, eles têm uma lógica de um terço, um terço, um terço. Um terço, normalmente, uma entidade pública ajuda na sustentabilidade, um terço são mantenedores e um terço são de projetos. Então, esse ano, com busca na sustentabilidade, que eu acho que é o que nós temos que ter sempre em mente, o nosso Cimatec será 100% sustentável esse ano. E sendo um instituto maior que o IPT. Mas eu quero até agradecer mesmo o Cimatec, porque minha filha formou, Beatriz Bia formou no Cimatec, na primeira turma de Engenharia Civil. Tem diversas faculdades e eu acho que o Cimatec vai ser universidade já, né? Nós estamos no processo, nós tivemos muita conturbação na área da educação aí nos últimos anos, mas já estamos fazendo burocracia mesmo. Nós devemos sair de centro universitário para ser universidade, no máximo no próximo ano mesmo.
Somos 8 cursos, se não me falha a memória hoje, são 7 de engenharia e 1 de arquitetura que consta lá. Mas a ideia é fazer sempre nessa área mesmo para que eles sejam suporte para os projetos de P&D que nós desenvolvemos lá. Então você tem mestrados, tem doutorados que fazem parte de juntar esse ecossistema favorável. O Cimatec é, sem dúvida alguma, hoje uma referência de academia na Bahia e assume o papel, inclusive, de ponta, preponderante nessa área. Mas, Alban, a partir daí, você já começou até um pouco a responder a pergunta que eu vou te fazer agora, né? Diga. O que você fazer na CNI para você ajudar? Óbvio que não é uma coisa que depende exclusivamente de você, a gente sabe disso, mas qual é a alavanca, qual é o input que você agora, como presidente da CNI, vai dar para que o nosso estado, para que a Bahia, de fato, ela se eleve a uma condição de um estado industrializado e que tenha isso como base de crescimento, como a gente vê em outros estados, né? A gente vê em Santa Catarina isso muito forte, não vou nem falar de São Paulo, né? Mas Paraná, Santa Catarina, quer dizer, o que você pensa, como é que você acha que você pode, neste cargo estratégico, né, alavancar a indústria baiana? Marcelo, com certeza está no radar, mas também não podemos esquecer o que eu disse no início da nossa conversa. Eu detesto perder a razão. Então, como lá na CNI nós temos que ter uma visão holística de Brasil, mas tendo claramente a consciência que não se pode tratar desiguais de forma igual, senão você nunca vai mitigar essa desigualdade. Então, desiguais tem que ser tratado de forma desigual, mas não passando a mão na cabeça, mas dando condições para que essa desigualdade possa. Então, obviamente, a Bahia está enquadrada nisso. Mas eu diria que é óbvio que Santa Catarina você deu um bom exemplo de diversidade, de multiplicidade, de interiorização da indústria. O estado é inteiramente industrializado, tá certo? Se nós vamos botar em termos relativos, Santa Catarina seria mais industrializada que São Paulo. Ela é inteiramente industrializada. Agora, São Paulo é São Paulo. Perfeito. O PIB de São Paulo, sem o São Paulo, é maior que o Brasil. Então, isso é um fato, e isso é verdade também na área industrial. Não pode ser. Inclusive, tive a oportunidade de há cerca de 3 meses atrás estar com o governador de São Paulo, e eu disse para ele: amigo, eu não tenho dúvida que você tem toda a vontade de transformar São Paulo num foguete. Agora, você tem que permitir que existam diversos outros foguetinhos, porque o Brasil tem que ser um só. Perfeito. E essa foi a colocação onde ele, obviamente, a mesma coisa de você, Roberto, deu risada, mas entendeu. E esse é o objetivo. Aqui na Bahia, eu acho que a gente tem grandes oportunidades. Na verdade, a industrialização, o polo foi um bom exemplo na época. Nós precisamos estar uma rejuvenescida no polo. A base de petroquímica ou de química, a base de nafta, não é o que o mundo está fazendo mais. Hoje, o insumo usado para a indústria da petroquímica, a indústria química, é mais o gás. Nós temos gás na Bacia de Tucano, é impossível você pensar de que na Bahia nós temos toda a parte litorânea. Nós estamos agora falando muito da faixa equatorial, queremos fazer um trabalho conjunto com o Ministério do Meio Ambiente, com a Petrobras, o Ministério de Minas e Energia, vamos fazer, já temos conversas com isso através da CNI, para mostrar que a faixa equatorial é viável, mostrar que a faixa equatorial pode ser explorada tranquilamente, com toda a sustentabilidade, todo o Conselho de Meio Ambiente, e que nós não podemos perder o time, ou seja, o petróleo vai continuar sendo algo importante e mais do que isso, a alavanca para que a gente possa otimizar tudo que vem das energias renováveis, onde o Brasil tem uma grande janela de oportunidades. Maravilha. Então, ele tem que ser um grande alavancador desse financiamento, porque a transição existe em qualquer lugar e a transição energética vai existir por algum tempo. Então nós temos que trabalhar. Agora, você já imaginou que faz sentido? Você começa lá por São Paulo, na costa de São Paulo, você passa pelo Rio de Janeiro, passa pelo Espírito Santo, tudo foi encontrado petróleo e gás. Depois você tem em Sergipe, onde temos gás, temos lá em Alagoas, lá para o Rio Grande do Norte agora, onde foi liberada a primeira exploração da faixa equatorial, que vai até a Foz, que diga-se, a 300 quilômetros da Foz do Amazonas. O litoral da Bahia não tem petróleo, não tem gás. Nós ainda não conseguimos acertar, mas deve ter petróleo e gás. Ou mais fundo, ou mais longe, ou mais perto, mas seguramente tem que ter. Enquanto nós temos outros lugares detectados, esse que eu já tive a oportunidade de até falar com o nosso presidente da Petrobras, Jean Paul, só para isso tem que ter. Afinal de contas, os orixás estão na Bahia. Então nós temos que encontrar... Pois é, nossa grande irmã Dulce. Mas aproveitando isso, Alban, assim, a gente vê que um esforço muito grande do Brasil de entrar no mercado internacional. Sai um pouco das commodities
né, e tentar crescer a indústria de transformação lá. O que precisa para que o Brasil volte a ser competitivo, né? Entre com força nesse mundo globalizado e com competitividade, principalmente com o olhar da indústria? Pronto, Roberto, veja bem, nós temos agora, não a General, nós temos um trem que já está passando, mais uma vez, no Brasil. E quem sabe seja uma das últimas oportunidades que nós vamos ter. Esse trem passa o conceito hoje global e mundial de sustentabilidade, passa por descarbonização, passa por meio ambiente, e é algo que o Brasil tem tudo para fornecer. E o que é que nós estamos vendo desde a pandemia e agora com essa guerra do Golfo, ou do Golfo não, da Rússia, e mais ainda esse último evento agora de Israel, é muita tensão a nível internacional. E com isso, todo mundo está revisitando conceitos, que era o antigo conceito da globalização. O que valia no conceito até esses momentos? Era produzir o melhor possível, o máximo possível, com o menor custo, e foi onde a China foi nessa toada de uma forma bastante bandeira. Nós tivemos antes o Japão, depois o Tigre Asiático, e a China. Temos agora grandes oportunidades que vão realmente passar pela Índia, certo? Que hoje é uma população maior do que a chinesa. Mas nós temos aqui algo que é a melhor matriz energética do mundo em termos de sustentabilidade. Nós temos aqui ventos, insolação, tudo, água para fazer o hidrogênio verde, tudo que, digamos assim, como se dizia, Deus é brasileiro. Então nós temos uma grande oportunidade para fazer. E o que acontece agora? Qualquer um, e eu volto a dizer, qualquer um, quer seja empresário, quer seja colaborador, quer seja político, quem não quer agregar valor em alguma coisa na sua vida? Na natureza humana, eu quero um pouco mais, eu quero agregar valor. Em todo lugar do mundo, quando você pensa em agregar valor, você pensa lá uma lógica muito normal. Eu vou agregar mais receita do que despesa, então eu vou agregar valor. Então, quando você fala de commodities, não é o problema ser commodities. Nós temos esse problema nas commodities de proteína vegetal e nas commodities minerais. Durante muito tempo foi dito que um dos grandes problemas que nós tínhamos é que a China você tinha uma mão de obra muito barata. Isso já faz parte do passado. Esse conceito é o que a China tem é produtividade. Isso. Muito grande e foco. Hoje, quando a gente pensa aqui no agronegócio ou na mineração, ou em agregar valor, qual é a realidade dos fatos? É que quando a gente faz isso, a gente agrega mais custo do que valor. Desestimula. Nós agregamos mais. Você vê com essa nova geração que tem toda no agronegócio, eu tenho conversado com alguns, eles são doidos para poder incrementar o negócio deles, em dar mais agregação de valor. Verticalizar, né? Agregar, a palavra certa é agregar valor, porque esse é da natureza, mas encontra empecilhos que é o chamado custo Brasil. Nesse custo Brasil tem um arcabouço de coisas. A palavra arcabouço foi na moda, então podemos usar ela muito bem, que já está bem conhecida. Não só o tributário, a indústria é muito tributada e tem mais uma. Quem paga imposto não é a indústria, não é o comércio, não é o serviço, não é o agronegócio, mesmo numa escala menor. É o consumidor, é quem tem renda. Ele que paga. Nós somos apenas os arrecadadores. E se não fizer isso direito, vai quebrar. Mas, obviamente, com ônus. E a acumulatividade é que gera um grande problema na cadeia produtiva da indústria. Por quê? Porque a indústria compete com o mundo. O serviço compete com o seu competidor local, regional, geograficamente limitado. O comércio hoje já compete com o mundo também, mas a indústria compete com o mundo. Então, nós estamos competindo com os custos que estão lá fora. Isso. Nós temos uma matriz dessa que nós temos, um custo de energia altíssimo. Nós já temos amortizado Itaipu acabou de ser amortizada. Em toda a matemática que se olha, o custo de energia vai ter caído. A equação que está aí sendo discutida, obviamente envolve outro país e tudo mais, não vai permitir. A grande parte dos investimentos das hidrelétricas do Nordeste já foi amortizada há muito tempo. Agora, só que como todo o Brasil, você vai agregando um monte de, como se diz, penduricários em qualquer custo, que se torna ele um custo irreal para a realidade de competitividade. E qual é o segredo do Oeste Baiano, por exemplo? Empreendedor. Nós tínhamos grandes problemas lá ainda de disponibilidade de energia, que vai estar sendo resolvida. Isso. Mas o custo, você agrega, quando você começa a verticalizar ou agregar valor, você está agregando mais custos do que a rentabilidade.
Você vai perdendo Você vai competitividade perdendo por uma série de competitividade. coisas, por uma série de motivos, tá certo? Quer seja especialidade de mão de obra, que você já tem hoje com as máquinas totalmente sofisticadas. O negócio agroindústria hoje é um negócio de alta tecnologia. E o que você verifica? Por que na verticalização da proteína animal existe? Porque é muito mais custoso, é muito mais improdutivo você exportar a proteína animal em pé. Ou seja, você exportar o gado em pé, o frango em pé, exportar o porco em pé, não dá. Então, foi-se forçado a ter uma maior industrialização da proteína animal por questões de logística e também de praticidade. Eu acho que essa coisa que você está falando são duas coisas importantes, né? Energia e logística. Acho que o Oeste vai se beneficiar muito das novas fontes de energia. E as transmissões que estão sendo leiloadas agora. Isso. E da logística quando terminar a ferrovia, né? Oeste-Leste. Que isso vai facilitar. Mas eu quero pegar um gancho que você falou, já para a gente chegar aí falando algumas coisas que a gente quer saber da sua vida. Eu queria fazer só uma pergunta importante. Ser empresário no Brasil é muito difícil, né? É sempre sinônimo de explorador, sinônimo de alguém que quer levar vantagem em tudo, né? É sinônimo, às vezes, né, de ganancioso, né? Então, como é que a gente vai conseguir construir essa nova visão, né? Olhando a responsabilidade social, né? O ESG, né? Que tanto se fala, né? Como é que as empresas podem transformar a sua ação em uma ação realmente vista pela sociedade como algo importante? Eu acho até, a gente está tendo a capacidade de fazer uma caixa de ressonância dessa mudança de visão. Eu acho que nós começamos a ver. Você vê, durante muito tempo o que era visto como aquele realmente usurpador era o sistema financeiro. Você não ouve falar muito mais disso. O que é admirado hoje por esse conceito do agro é pop, o agronegócio é visto como uma coisa muito interessante. Obviamente que ele tem uma série de fatores ao longo desses processos que ajudaram bastante. E você, como sabe que vamos estar trabalhando junto logo breve, nós estamos colocando isso na mesa dentro do conceito de comunicação, da própria CNI, como que a gente pode chegar mais de uma forma transversal e aberta e conquistar essa imagem que o agro tem hoje no Brasil, como fazer para a indústria. Porque, na verdade, todos sabem disso, não é aquela velhos, digamos assim, repetições a indústria que mais paga imposto, a indústria que mais tem cadeias longas, mas o que é mais importante? A indústria que tem os melhores empregos de qualidade. A indústria que pode dar as melhores respostas para inovação e tecnologia, buscando essa nova visão jovem que existe. Todo jovem quer inovação, todo jovem quer tecnologia, todo mundo quer ser high-tech, essas coisas. Então, a indústria é o melhor caminho. Na verdade, se não fosse indústria, nós não tínhamos essa produtividade no agronegócio. Como ali ficou um negócio muito interessante, muito do processo industrial que nós temos, né, falar reindustrialização. Eu sou contra essa palavra de reindustrialização, porque parece que nós desindustrializamos. Na verdade, se for ver toda a parte de tecnologia que nós temos, de máquinas, equipamentos e insumos para o agronegócio, insumos não são máquinas e equipamentos, desde combate a fertilizantes e tudo mais, é impressionante. E nós temos alguns outros setores que também desenvolveram, mas nós precisamos ter esse contexto como um todo e voltar a ter, digamos assim, essa parte lúdica, principalmente dos jovens, com relação ao setor produtivo como um todo. Então, a indústria, o comércio faz parte. Os jovens esse eu acho que é o grande desafio. A empreender. Porque nós vemos essa dificuldade dentro de nossas casas. Às vezes, os jovens hoje querem a resposta mais imediata. A dinâmica é indústria. As respostas necessariamente não são imediatas. Direto ao ponto, Alban. A ideia é que esse bloco a gente faça perguntas diretas que você consiga responder com 2, 3, 4 palavras, né? De forma frase, né? bem objetiva. Uma frase. Não vamos apertar aí tanto, não, né? Então, assim, essa é a ideia, né? Aí eu vou começar logo lhe perguntando, se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria na sua jornada profissional? Profissional? Não diria nada. Na minha formação, numa época, não vai ser tão rápido assim, viu? Eu, como fazia engenharia mecânica e administração de empresas,
eu recebi uma bolsa para estudar na Universidade de Guadalajara, que era um curso de engenheiro mecânico administrador. Eu talvez tivesse aproveitado essa oportunidade. A vida é uma experiência no exterior, né? Então, assim, Com o curso, porque O mesmo curso, um só. Num só. então, assim, qual é a maior lição que você aprendeu ao longo da sua carreira? Deus deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais do que falar. Verdade. Como você lida com Vocês querem resposta rápida? Isso. Ótimo, ótimo. É isso aí mesmo. Como você lida com a pressão e o estresse no trabalho, no dia a dia? Fazendo exatamente isso. Ouvindo um pouco mais, nos diria que ninguém que nós somos feitos de carne, osso, sangue e emoção. Mas refletindo e procurando no final de semana estar com família e com amigos e, se possível, no mar. Belo ambiente para pensar. Falando em mar, qual é a sua fonte de inspiração? O que modelo você segue? Qual é a sua fonte de inspiração? O modelo que eu sigo mais é tentar não perder a razão. Então, ouvir não significa... E ouvir. Não significa que muitas vezes a gente não tenha que, como se diz, bater na mesa para tomar uma decisão. Isso aí alguns amigos muitas vezes, rapaz, você vai ter que bater na mesa. Teve um episódio recente também que, da Poder Público, eu cheguei para um grande amigo, expondo num ambiente público, e eu disse: presidente, o senhor vai ter que bater na mesa algumas horas. Ele me respondeu: bater na mesa não é problema, eu só não vou bater em pessoas. Eu digo: jamais. Como você equilibra a sua vida pessoal e profissional? É difícil? Rapaz, não, sabe? Trabalho nunca foi um problema. A falta do trabalho é um problema. Então eu começo muito cedo. Eu normalmente saio de casa antes das 7 para estar na nossa empresa. Se você consegue chegar na empresa antes das 7h30, seu tempo rende absurdamente. E procuro administrar, fazer as coisas delegando, por mais que alguns até achem que não são de delegar, mas eu, como disse assim, não me conte seus problemas. A maior parte das pessoas que estão ligadas comigo, eu digo assim: olha, não me conte seus problemas, resolva. Você tem que resolver. Pensando nisso, não me conte seus problemas, quais são os projetos ou realizações que você mais se orgulha? Que você fez e diz assim: poxa, eu deixei... Esse trabalho na própria FIEB, poxa, me deixa muito, muito feliz, certo? E a perspectiva de continuidade com essa mesma convergência que estão todos, a diretoria e tudo mais. Eu tenho certeza que o Carlos Henrique também vai fazer um trabalho profícuo. Foi um processo tranquilo, nós tínhamos 2 candidatos, depois mais um terceiro. Isso foi resolvido de forma totalmente democrática e que isso realmente me deixa feliz. Outra coisa que obviamente me deixa muito feliz é a minha família. Isso me deixa, eu sou um homem que posso dizer que eu sou feliz no casamento, eu sou feliz com meus filhos. Nós entramos num novo negócio agora, minha filha é uma médica, tem desenvolvido, fez uma formação, inclusive lá fora, em Harvard, muito boa, está aqui. Os 2, depois de tanto tempo, eu sempre brinco com minhas esposas dizendo que ela vai ficar para titia. Eles não fazem isso comigo, não. Então, só agora eles ficaram noivos, então eu espero que eles possam ainda ter tempo de fazer o que minha esposa tanto gosta. Eu acho mais ela, tá certo? É natural, e é natural. Mas eu quero deixar um registro aqui da história da Bahia. Eu quero me parabenizar pelo Cimatec Park, porque você fundou e ampliou a ideia do Cimatec. Então, o Cimatec Park é uma pedra fundamental para o futuro da Bahia. Inclusive, agora, no dia 9, segunda-feira, exatamente, está vindo o ministro Alckmin, o vice-presidente da República. Então, estamos inaugurando aqui, como você fala, da Bahia, uma ampliação da Bridgestone, o lançamento da BID. E como ele está com a agenda muito apertada, mas ele vai lá visitar, junto com o governador, o Cimatec Park, que é algo totalmente, realmente diferenciado no Brasil e talvez no mundo. Qual o conselho que você daria para um jovem que está começando hoje na mesma área que você? Não desista. Vale a pena. Não desista, vale a pena. E qual foi o maior desafio que você enfrentou? Como é que você superou? Qual o maior desafio que você teve na sua vida? O desafio sempre é fazer com que as pessoas tentem a convergir. E eu brincava a todos que acompanharam naqueles primeiros momentos na própria FIEB, ou até mesmo em família, porque o que acontece?
tem uma outra frase, eu gosto de frases, né? Que é assim, convivência gera atrito. Por algum tempo, já que a gente está bem informal assim, eu dizia para minha esposa, eu dizia para ela assim, olha, já tem qual é a mensagem que você vai botar na minha lápide. Ele, pare com esse negócio de lápide. Você fala assim, convivência gera atrito. Por que você convive demais se gera atrito? Porque você passa a conviver com a intimidade, com os defeitos, já cedo. Isso faz. Então, o maior desafio é você tentar fazer esse processo de convergência. E nessa luta que nós tivemos nos primeiros anos, eu sempre disse, como é que você tem tanta paciência? Eu digo, cara, eu descobri lá nos Estados Unidos umas ampolas de sangue de barata. Obviamente que é figurativo. Como você define sucesso e felicidade em sua vida juntos? Sucesso e felicidade. Sucesso e felicidade. Sucesso é você ser reconhecido. Felicidade é você dormir e acordar em paz. Top. Profundo, né? Falando em profundidade, que tal aí dizer pra gente assim um livro, um filme, uma música? Como você é musical, né? Não, mas olha, para mim tudo depende do momento. Eu gosto muito de ler livros de ficção científica para encontrar a criatividade, a imaginidade. Eu li, eu acho que em um mês, para quem conhece, uma ficção misturando cultura medieval com modernidade, inclusive com essa parte de sustentabilidade. Duna, são 3 livros de uma idade bem grossa, e eu li esses 3 livros maior porque era uma mistura de você tentar entender uma cultura antiga misturada com uma cultura nova, e já tem até alguns filmes desse Duna, tá certo? Você li uma rapidez grande. Mas bem, música, tudo isso depende do momento. Você já deu aí umas 2 dicas, mas eu queria saber de fato, em verdade, qual o seu hobby, sua paixão fora do trabalho? Eu não tenho paixão por nada a não ser pela minha família e pelo trabalho. Mas o que eu gosto de fazer é poder relaxar no final de semana com amigos ou com a família. E gosto muito do mar, porque eu acho que a água é uma das coisas mais relaxantes. Se você está estressado, o que é que normalmente quase todo mundo vai fazer? Vou tomar um banho. Ou vou tomar um banho de água quente, ou vou tomar um banho de água fria para baixar a temperatura. Mas a água é uma das coisas mais relaxantes. E aí, para se você, voltando aí um pouquinho na vida profissional, para você se manter atualizado, você já foi para o mar, voltou aí para o trabalho, para você se manter atualizado como profissional, que dica você dá aí para os jovens e para os empresários? Com a verdadeira parafernália que nós temos de informações que nos chegam, principalmente pelas redes sociais, leitura dinâmica. Não dá, e hoje nós temos que é o grande desafio para os novos tempos, é como você filtrar a informação. Esse é o grande desafio, porque o que a gente recebe de informação, e ainda por cima elas cheias de equívocos e ruídos, é fantástico. Se você for ler todas as informações, principalmente de redes sociais, de uma forma muito profunda, você fatalmente vai ficar confuso. Então, tenta ter autocrítica em tudo que, principalmente de redes sociais que se lê. Tenta fazer leitura dinâmica. Para quê? Por que leitura dinâmica? Especialidade é importante, mas você ter uma visão genérica de tudo é muito importante para ajudar você no seu foco e você poder contextualizar qualquer tipo de tema. Então, o que eu muito faço, Roberto, é muito fácil eu pegar um texto de uma folha e fazer uma leitura dinâmica que eu vou lendo por pedaços das frases ou por pedaços dos períodos, para tentar entender o texto e ver se ali tem alguma coisa realmente que vale a pena se debruçar. Você já teve um momento de dúvida ou autocrítica na sua vida? Tipo assim, aquele momento que você disse, pô, vou largar tudo, vou mudar tudo. E se teve, como é que você superou isso? Não, vou largar tudo, não. Eu já tive muitas dificuldades. Muitas dificuldades na própria vida empresarial. Quem não as tem é um felizardo, mas também não conheço quem não as teve. Então já teve muitos. Eu já tive fases e momentos difíceis que nós passamos, somente com a legislação cambial de 99, onde meus filhos ainda eram pequenos, eu ia para a sala, me levantava, ia para a sala, deixando todos dormir e fazia profundas reflexões e só tinha sempre uma coisa, que é o que você perguntou, que eu diria para o jovem: não desista. Não desista. E as suas relações interpessoais, né? Elas são fundamentais, como você colocou. Mas no trabalho isso impacta muito. Como é que você vê a hierarquia, como é que você vê as relações interpessoais no ambiente de trabalho? Primeiro, respeitando as pessoas, tratando elas bem. Mas não tendo nenhum constrangimento em bater na mesa que não tem que bater.
mas sempre respeitoso, já tá no bem. Bater na mesa e não nas pessoas, né? Exatamente. Bater na mesa foi o nosso presidente de um dos poderes nacionais. Um dia de ouvir, ele vai entender que aqui eu me referi a ele. Você se considera um homem rico? Rapaz, de esperança, sim. De saúde, eu sou relaxado pra caramba. Relaxado, é impressionante. Minha filha é médica, ela briga comigo todo dia pelo relaxamento. Então, Saúde é uma riqueza. Então, essa aí eu viu que eu não respondi porque eu nem o sei. Mas preciso corrigir isso daí. Mas de esperança, sim. E de amigos, não são tantos, mas são muitos. Olha que coisa, não são tantos, mas são muitos. E muitos deles longevos. Não significa que você não possa construir novas amizades. E isso, nessa caminhada, eu tenho visto que isso é possível. É possível. Está aqui, nós aqui juntos, está o Roberto, que a gente conheceu ainda como senador, e aqui para terminar, deverá estar juntando esforços aí para trabalhar conosco lá na CNI, na área de relações institucionais, vamos estar muito mais próximo. Nosso foco se chama indústria. Nós queremos estar mais próximo do que nunca do chão de fábrica. Já chegando aí ao final, uma pena, passou rapidamente. Passou muito rápido. Que conversa maravilhosa. Eu queria saber, assim, na sua visão, qual é o futuro da indústria brasileira? Bom, nós temos um grande trem passando aí agora. Com esses conceitos nearshoring, friendly shoring, power shoring, todos eles o Brasil se encontra. Economia verde. Todos o power shoring, tudo isso o Brasil se encontra, sabe? Mesmo a gente não tendo aquela grande vantagem do México que está na fronteira com os Estados Unidos, mas o México não tem outras vantagens que nós temos. Então, não podemos deixar de entrar nesse trem. Esse eu acho que há um foco. Nunca, como já diz o presidente, na história desse país, se falou tanto de indústria. Até mesmo algumas vertentes de ou economistas, ou jornalistas mesmos, ou a imprensa, quando critica a indústria com aquele conceito equivocado de falar de subsídio, mas estamos falando de indústria. Nunca isso foi uma verdade. Mas essa mudança de paradigmas que o mundo inteiro está fazendo, se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós não merecemos. Então temos que aproveitar essa oportunidade que o mundo está dando, que as conjunções políticas estão dando, e cobrar, sabe? Ser um bom cobrador, ser um bom cúmplice, ser um bom parceiro. Nós estamos ontem ainda conversando com a Petrobras, vamos enfrentar de frente, nós não podemos perder a oportunidade que toda essa novo global, né? E toda essa nova oportunidade que a faixa equatorial está dando para a exploração de uma riqueza que vai ser importantíssimo para aquela região inóspita, digamos assim, de carência de desenvolvimento econômico. Temos que ter a responsabilidade, poxa, mas rapaz, talvez nós sejamos um dos países mais responsáveis com sustentabilidade, mais responsáveis com o meio ambiente. Nós precisamos saber espairar isso melhor. E vamos ajudar também, porque isso é importante para a indústria, isso é importante para esse trem que está passando, mostrar que nós podemos estar, o que grande está faltando para o Brasil, por a falta de oportunidade de fazer agregação de valor, é crescermos na manufatura. Como é que nós podemos esquecer na manufatura? É pegando essa oportunidade, começarmos a ter no mercado, rapidamente, manufatura descarbonizada, manufatura verde. Porque no Brasil, só para finalizar, todas as coisas se combinam. Nós podemos ser uma commodity de energia, através do hidrogênio verde. Você pega o polo do Ceará, você pega o polo de Pernambuco, onde você tem lá para atender todo o hemisfério norte, muito mais próximo. Você tem lá toda uma energia offshore, que significa, eu vou falar um pouquinho agora mais complexo, que significa que você tem um capex e um opex maior, tá certo? Quando você usa as energias renováveis offshore e quando você usa água dessalinizada. Mas isso pode ser o suficiente para atender toda uma demanda de, eventualmente, hidrogênio verde para o Hemisfério Norte para descarbonizar a indústria. Só que nós podemos fazer isso internamente. Então, nós podemos criar centros de hidrogênio verde, de energias renováveis. Na Bahia, para descarbonizar, nós temos um polo petroquímico aqui que tem um mix e já trabalha com hidrogênio verde, hidrogênio cinza há muito tempo, para fazer um polo na Bahia, polo em São Paulo e mais um no Sul, que seja um polo para descarbonizar a nossa indústria o mais rápido possível. E nós vamos alavancar o que o mundo está demandando hoje, que é a disponibilidade de recursos que tem hoje, para pegar esses polos e mais um, talvez no Sul, talvez no Rio de Janeiro, com o Porto de Açu, para fazer a nossa exportação. Mas temos que correr com esse processo nosso antes, para que a gente chegue lá fora, primeiro com a manufatura descarbonizada, a manufatura verde, e voltamos a reconquistar mercados. É um grande trem que está passando na nossa porta. Ou seja,
a gente tem que exportar, produzir, exportar energia verde, mas também produtos verdes. E de preferência, concomitantemente, mas um pouco antes, porque esse processo lá fora, hidrogênio verde é muito bonito de se falar, mas é uma tecnologia que está em processo de aperfeiçoamento em escala industrial. Ainda tem um caminho a ser percorrido tecnologicamente, não só para baratear, mas também para ter o domínio do frete, do transporte. Você transportar hidrogênio verde não é fácil, existe uma série de Mas riscos. e tem outras rotas tecnológicas, ele conhece muito bem, que é a questão do etanol também, né? O etanol é fundamental, que pode ser um diferencial enorme. Isso, Roberto, isso é para a nossa mobilidade. Para países como o Brasil, países como a Índia, países como o Paquistão, que estão muita gente, até mesmo o México, mesmo tendo petróleo, a matriz energética para a mobilidade baseada em bateria ou carro elétrico não vai ser suficiente. Nós hoje, se tivermos assim, um prédio, qualquer um de nós fala no nosso prédio, se chegar no nosso prédio e dizer que todos os carros vão ser elétricos, você não tem casa de força dimensionada para dar abastecimento a isso. Perfeito. Você tem casos que você vai em Miami, a Tesla está lá e tudo mais, você tem casos em Miami que você vê carros sendo rebocados, porque um posto, você chega no posto, você ainda para reabastecer um carro, você, mesmo com esse sistema rápido, você demora 2 horas abastecendo. Então, às vezes a pessoa, na sua dinâmica, vai deixando para um, vai deixando para outro, pega a fila e não tem conta o recado. Vamos caminhar para um sistema híbrido. Ou seja, e qual é o sistema híbrido para você ter motores ainda a combustão? Etanol. E nós temos agora novas rotas, como está desenvolvendo o Cimatec, que é a base do Agave, junto com a Shell sendo desenvolvido. Você tem a parte do diesel verde, que a Selen e a Petrobras estão desenvolvendo para fazer a base da Macaúbas. Então nós temos muitas coisas. E também existe ainda esse que eu vejo como alguma coisa muito promissora, que ainda está em fortes pesquisas, mas já está acontecendo, que é o carro de hidrogênio verde à base de etanol. Ou seja, você vai chegar no posto do seu carro, você vai abastecer com etanol tranquilamente, você vai ter lá um sistema de redução que vai pegar esse etanol em tempo real, transformar esse etanol através de uma célula de hidrogênio em hidrogênio, e esse hidrogênio vai gerar energia, e o que vai sair da descarga então, do carro é H2O. Certo? Então você mantém toda a lógica de distribuição que existe hoje, com a empregabilidade, vai estar etanol. Muitas vezes, vamos pegar no posto e fazer do posto uma grande célula de hidrogênio. Mas você vai fazer com que um automóvel transporte no seu tanque, um tanque de hidrogênio, que é altamente arriscado. Esse processo, essa, digamos assim, simbiose química, ela vai ser em tempo real. Você botou o motor vai estar gerando o hidrogênio por sua vez, vai para um carro elétrico e vai fazer a movimentação. Esse eu acho que é um grande negócio, tem uma rota tecnológica importante a ser seguida, mas são coisas típicas de países como o Brasil, países como a Índia, que está crescendo muito, deverá ser, ainda tem tudo para ser uma nova China. A minha preocupação com a Índia é que o nível de produtividade lá ainda é muito baixo, ainda são praticamente 7, se não me engano, 7 tribos, digamos assim, 7 etnias, e a Índia, com tanta gente, ela tem que dar emprego. Então, você tem repetições de trabalho muito grandes para dar empregabilidade àquele pessoal todo. Ela é muito forte em açúcar, mas o açúcar lá é uma questão também alimentar, que tem que ser subsidiado. Então, a Índia tem uma lógica para fazer, mas vai fazer, e começou a fazer. Já finalizando, depois a gente vai ter que fazer uma outra em algum momento lá, daqui a algum tempo, para você falar sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação. Com toda certeza. É a raiz do futuro do desenvolvimento. Mas, Alban, estamos chegando ao fim. Muito obrigado. Vai, Marcelo. Eu quero agradecer também a você, agradecer a Roberto, né, por estarmos juntos nessa caminhada aí, nesse desafio novo, e por você ter aceitado estar conosco, ter sido convidado e aceitado estar conosco, para que a gente possa estar levando toda essa cultura, tudo isso que você colocou aqui para a gente, para o povo baiano e brasileiro. Desejar a você um caminho de sucesso e ainda mais realizações. O Senhor bom fim, te proteja, te ilumine, te abençoe, para que você seja um grande presidente da Confederação Nacional das E eu Indústrias. vou terminar com a frase que também meu pai gostava de dizer, que os anjos da boca mole digam amém. Amém, né?